Organização e funcionamento do SUS. Agora nós vamos falar organização e funcionamento do SUS, parte 5. Nós vamos continuar falando dos modelos gerenciais. Vocês estão vendo que a unidade 5 é grande, né? Não deu para a gente colocar só em uma aula, porque a gente fez aquela base toda para falar da teoria de ação social, a teoria de produção social, a teoria de ação, situação, para a gente chegar no planejamento, na metodologia do planejamento estratégico situacional em si. Não é fácil, não é simples. A gente tem esse modelo de Matos e tem um modelo que a gente chama de SWOT. É o SWOT, que trabalha também com fraquezas, fortalezas, dificuldades, né? Também você pode estar trabalhando com essas duas metodologias, mas o que a gente recomenda aqui é essa metodologia, que ela é mais complexa e se você aprende a fazer planejamento estratégico na metodologia de Matos, você vai aprender a fazer rapidamente qualquer tipo de planejamento com eficiência. Então, Matos apresenta a noção dos momentos do processo de planejamento, que são 4 momentos definidos. Vamos falar de cada um deles. O momento explicativo, que foi, o que é, o que tende a ser. O normativo é o que deve ser. O estratégico é pode ser, deve ser. E o etático operacional, que é fazer e recalcular. O método em si reforça a concepção de que governar é enfrentar problemas, não na perspectiva de eliminá-los, mas de transformá-los por outros de menor valor. Por decorrência, o planejamento estratégico situacional trabalhará com a noção de problemas relevantes, prioritários e estratégicos. Então, vamos começar aqui com o momento explicativo, né? O que é o momento explicativo? A ênfase desse momento está marcada para a seleção e explicação de problemas a serem enfrentados. A explicação se dá segundo a concepção, lembra? Da teoria da produção social, identificando as regras, lembra? Que são a genoestrutura, que condicionam o problema, as fenoestruturas envolvidas, o fluxo de produção social e os fatos que se apresentam como suas causas mais imediatas. Igualmente, essa explicação supõe um ator explicando em uma dada situação espacial e temporal como referência. Ok? Mas como a gente faz o planejamento em conjunto, nós vamos ter N explicações na perspectiva de vários atores, né? A gente não trabalha só com um ator no planejamento estratégico. Então, vai haver uma explicação da realidade. Toda declaração é dita por alguém a partir de uma posição com um propósito. Toda explicação é situacional. A explicação sempre focaliza um ponto diferente do resto do fundo. Texto versus contexto. Só distinguimos a realidade para as quais possuímos conceitos ou vocabulários. Só distinguimos realidade para as quais possuímos conceitos ou vocabulários, operando através de mapas cognitivos. A gente só vai explicar o que a gente entende, que a gente conhece. Eu não vou, por exemplo, eu estou lá numa cirurgia acompanhando, eu sou um almoxarifado e por acaso eu estou lá, eu não vou entender a situação que eu não conheço, não tenho mapas cognitivos. Existe também a cegueira situacional, que limita a explicação. A pessoa não se coloca nessa situação e vai limitar. Então, para isso você tem que entender que os problemas, eles se dividem em 3 tipos, para poder explicar. Podem ser ameaças, quando há perigo potencial de perder-se uma conquista ou agravar-se uma situação. Podem ser oportunidades, referindo-se a possibilidades que surgem na realidade, sobre as quais se pode atuar para aproveitá-las ou desperdiçá-las. E existem os problemas propriamente ditos, que expressam deficiências e satisfações detectadas na realidade. A seleção dos problemas, ainda que provisória, obedece a alguns critérios. Primeiro, o valor político do problema. Lembra que a gente falou lá na primeira aula de selecionar o problema e seus problemas prioritários. O tempo e a maturação de resultados, os recursos dominantes exigidos, a governabilidade sobre o problema, o posicionamento de outros atores que têm governabilidade sobre o problema, o custo de adiamento do problema, a exigência de inovação, continuidade, o impacto regional e o impacto sobre o balanço político da gestão ao seu término.
Existem também os problemas bem estruturados. As regras não são precisas, claras, invariáveis e pré-determinadas. A solução não muda as regras. Até botou aqui, acabei de jogo da velha questão dos jogos, né? A solução não vai mudar. A solução do problema não cria outros problemas para nós ou para os outros. A solução tem eficácia absoluta. O problema está isolado dos demais. Sua solução pode existir de maneira independente dos demais problemas. As variáveis que constituem o problema são dadas, conhecidas e finitas. Pode-se enumerar possibilidades. E as possibilidades de solução estão contidas nas premissas, que são conhecidas mesmo que não sejam evidentes. O problema é dominado pelo desafio científico, técnico, supostamente com objetividade. É um problema bem estruturado. Você sabe exatamente o que é, como resolver, e a resolução dele não vai implicar em problema para outros problemas, né? Gerar outros problemas. Os quadros estruturados estão determinados por regra, porém estas são imprecisas, mudam os resultados do jogo e não são iguais para todos os jogadores. A solução dos problemas gera outros problemas para o jogador e outros jogadores, ao contrário do quadro do bem estruturado. A eficácia da solução é discutível. As possibilidades de solução são criadas durante o jogo, não existem previamente. As variáveis não são dadas, nem enumeráveis ou finitas. Cada jogador domina apenas uma parte do jogo. A objetividade da solução depende da posição de quem a declara. Então, aqui, primeiro a gente vai fazer os requisitos para identificar o problema. Depois, o ator vai expressar insatisfação com essa realidade, vai fazer essa avaliação. Avalia a insatisfação como evitável. Declara que está no seu espaço de governabilidade. Aí aqui nós vamos formular. Como se formula o problema? Identifique um problema real, expressa de forma concreta e delimitada, e o problema não é uma falta de solução. Então, por exemplo, falta de dinheiro, alto endividamento, salários atrasados, funcionamento, baixa capacidade de investimento, é um problema, né? Apesar de, às vezes, a solução não são tão simples. Então, o fluxograma situacional. Após nós selecionarmos o problema, quais são os seus sintomas? Quais são suas causas? Quais são seus efeitos? Então, nós vamos trabalhar com as regras, acumulações, fluxos, sintomas e efeitos, né, para chegar nesses questionamentos e respondê-los, né? Então, os fluxos são movimentos, produções, atos, fatos, intenções que alteram a acumulação. As acumulações mudam apenas por meio dos fluxos. São capacidade de produzir fluxos, acumulações. E as regras são normas básicas que regem o processo de acumulação. Criam as condições de realização dos processos, condicionam parcialmente os resultados do jogo. O discurso comum não distingue estas categorias. É preciso esforçar-se para mudar o vocabulário. Tá? Então, as causas dos problemas só mudam se alterar nos fluxos. Então, a gente tem que se esforçar mudando esses fluxos, essas acumulações, essas regras para poder criar novos cenários, né? A identificação das causas fundamentais. São causas centrais na árvore de problema. São centros práticos de ação. Possuímos eficácia prática sobre eles. Tem relativa governabilidade. Eu não vou resolver uma coisa como a gente já falou, o problema é que eu não tenho governabilidade. Estrutura uma cadeia causal no fluxograma, uma cadeia causal. Isso acontece por isso, que acontece por isso, que acontece por isso. E essa cadeia causal vai definir os nós críticos, que demandam ação completa. Mudando a carga negativa do nó crítico, devemos gerar uma alteração nos sintomas do problema. Se esse nó crítico for resolvido, nós vamos já alterar alguma coisa nesse problema. E uma ação sobre esse nó crítico pode repercutir positiva ou negativamente em outros nós dessa matriz de impacto das ações dos nós críticos que nós vamos ver. Se vocês já quiserem assistir nessa aula olhando para o artigo, eu acho mais interessante, viu, gente? Esqueci de falar isso no começo, mas eu acho que fica mais claro quando a gente vai falando de matriz, de nó crítico, que a gente vai explicando ao longo do processo. Então, nós temos um vetor de descrição de problema, que a gente chama de BDP, a árvore de problema, que são os nós críticos e os descritores dos problemas.
Nós temos o VDNC, que é o vetor de descrição de nó crítico. E nós temos o VDNC, um asteriscozinho, que vai transformar esse VDNC inicial e convertê-lo no VDNC asterisco, que é uma meta, que configura a árvore da situação objetiva. Então, a gente já levantou, já entendeu, já descreveu, aí nós vamos identificar, selecionar e explicar os problemas. A partir dessas diretrizes estratégicas, identificar e solucionar os problemas, acontece o quê? A chuva de ideias. Todo mundo vem com... Não, gente, a gente resolve assim, a gente resolve assim, a gente resolve assim. E uma chuva de ideias para aplicar os critérios de seleção. Iniciar pelos descritores, né, que a gente vai descrever o problema, os sintomas, o placar, após identificar as causas, depois os efeitos. Não acomodar a explicação às soluções. Tipo assim, eu já fico ansioso, eu vejo o problema, eu não quero nem entender por que a causa, o efeito, eu já quero ir para a solução. Calma. Não se acomodar em soluções preconcebidas. Listar primeiro todas as causas, depois completar o fluxograma explicativo. Selecionar os nós críticos, aplicando os critérios. Alguns podem derivar subproblemas, né? Após construir árvores de resultados, como inversão da rede de nós críticos, descritores e efeitos. A árvore de resultados constitui nossa situação objetiva. Nós temos a árvore de problemas, que são os nós críticos, lembra? Agora, nós vamos ter uma árvore de resultados, que é o quê? Os descritores e os efeitos desses nós críticos, né? Que é a situação objetiva. Agora nós vamos para outro momento, nós falamos no momento explicativo, isso tudo era para explicar o problema, né? Agora nós precisamos ir para o momento normativo. O que é esse momento normativo? Consiste na construção do deve ser, a ser expresso pela situação. A gente não chegou lá na situação objetiva, vocês lembram? Que era a árvore dos resultados, que constitui essa situação objetiva, que é exatamente isso aqui. Agora, você vê que não é... A gente separa didaticamente, mas é um processo, né? É um círculo, tá, gente? Não é uma coisa dicotômica, vai acontecendo bem ao mesmo tempo. Então, desculpa se eu estiver falando rápido, vou tentar falar um pouquinho mais lento. A ser expresso pela situação objetiva e pelo programa direcional. Fatores que influenciam nossa criatividade na hora dessa situação objetiva. Criatividade é a capacidade do indivíduo ver o que os outros não veem. Disposição para ampliar nosso universo cognitivo, aprender outras coisas. Você tem que ter essa disposição. O gestor que não tem disposição para ampliar o seu universo cognitivo, ele nunca vai conseguir ser gestor. Tá? Capacidade de recombinar conceitos conhecidos, combinando paradigmas distintos. Superar a situação departamentalizada das disciplinas científicas tradicionais, que eu estou falando, não é fatiado. A capacidade de explicar problemas com visão sistêmica. Depende da força da tradição, hábitos que limitam a nossa expansão de consciência. Do desenvolvimento psiconeurológico individual, inteligência lógica, imaginação, emoção e da sorte e do acaso. Você também tem que ter alguma base para compreender os processos, né? E agora, né? Por onde começar? Não fiquem assim não, viu? Não fiquem estressados desse jeito aí não, que a gente sabe por onde começar. A gente já viu que vai descrever os problemas, vai fazer a árvore de problemas, vai colocar os nós críticos, depois vai descrever esses nós críticos, que é a árvore de situação objetiva. Não é isso? Vai recapitulando. Princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer as coisas da forma adequada, resolver problemas, cuidar dos recursos escassos aplicados, cumprir o que foi acordado e reduzir custos. Eficácia é obter resultados, produzir alternativas criativas, maximizar a utilização dos recursos e fazer as coisas acontecerem. A efetividade vai buscar e manter-se sustentável no ambiente, apresentar resultados globais ao longo do tempo, coordenar esforços e energias sistematicamente. Isso aqui foi adaptado de chave Nato, né, do planejamento estratégico, fundamentos e aplicações. Mas é para a gente vem falando bastante desses termos para vocês compreenderem o que é eficiência,
o que é eficácia e o que é efetividade. A efetividade é mais como resultado da eficiência e da eficácia. Então, a gente já tem a árvore de problemas, a gente já tem os nós, a gente já tem a situação objetivos. Agora, nós devemos definir as estratégias dos cenários, usando os cenários que nós temos. Tem que ter uma boa análise de cenários, não é aquela que se realiza efetivamente. O bom cenário é aquele que ajuda a definir uma situação objetivo e desenhar uma estratégia clara de ação. Mostra onde não ir. Alguém mudou o comportamento porque viu o futuro de modo diferente? Então, é uma estratégia que a gente vai usar baseada em cenários de Potter, que é centrar o foco no cenário mais provável e no mais favorável. Não é, gente, fazer previsão, como a gente viu, né? Mas é trabalhar com cenários que são favoráveis. A estratégia deve ter êxito no maior número de cenários. Robustez e flexibilidade em todos eles. Você tem que ter uma adaptabilidade. Definir a estratégia que influencia a ocorrência do melhor cenário. Digeus coloca que a capacidade de aprendizagem para gerar memórias do futuro vai aprender para acomodação e assimilação. Matos coloca que o cenário é um contexto sobre o qual se desenvolve um plano. E cada cenário demanda seu próprio plano e estratégia. Eu tenho um cenário numa cidade, eu tenho um cenário em outra cidade, eu tenho um cenário em uma UBS, em um hospital. Totalmente diferente de cada local, é um cenário. E o seu plano deve demandar daquele cenário. Então, nós vamos trabalhar com um momento estratégico, que analisa se o que deve ser e o que pode ser. Então, para que serve essa estratégia? A estratégia é uma tática, né? Também é um uso combinado de táticas para alcançar a situação objetiva do plano. E a tática é o uso desses recursos escassos na produção de uma mudança situacional imediata. Se você faz o planejamento sem estratégia, ele vai se tornar um exercício de erudição acadêmica. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não tem uma tática, que é um recurso para alcançar a tua situação objetiva do plano. Então, o planejamento sem estratégia vai se tornar um exercício de erudição acadêmica. Os pressupostos para o pensamento estratégico é a vontade política, que vai criar viabilidade, ousadia e voluntarismo. A clareza da situação objetivos, para onde vamos. E o conhecimento das estratégias dos demais atores sociais, seus interesses e controle de recursos. Eu vou dar um exemplo bem claro disso aqui. A gente fez agora 2 planos de residência médica para 2 municípios, A e B. No município A, o gestor entendeu, junto com a equipe, não só foi o gestor, mas toda a equipe, para onde vamos, né? Entendeu, abraçou a estratégia, a questão da vontade política. E no outro município lá, no A, município A, o gestor disse que não entendia por quê, para quê, e não ia entrar em confronto com as outras forças, né? Então não tinha vontade política. O que aconteceu? No município A a gente não conseguiu avançar, não se implementou a residência médica, e no município B a gente conseguiu. Então tem uma série são momentos, né? Existe também a pirâmide da estratégia. Como são os atores? A motivação, a força. Não adianta você estar super empolgado, vamos fazer o planejamento, mudar tudo na UBS, só é você que quer. Os atores precisam estar motivados e com a força de querer fazer. Qual é o problema estratégico concreto? Quais as estratégias que são possíveis? Como combinar essas estratégias, né? É a pirâmide da estratégia. Eu gosto muito desse quadro, que ele dá um resumo de como a gente trabalha essas estratégias, esses estilos de estratégia. É de Matos, viu, gente? Também não está na apostila, mas eu achei isso tão interessante porque fica bem claro. Estilos de estratégia. Nós temos a cooperação de Gandhi, a oposição de Maquiavel e chimpanzé. Um chimpanzé, viu, gente? Vamos falar mesmo macaco. E o confronto violento, que é Maquiavel e chimpanzé.
nós temos o contexto. Se a gente trabalha com a cooperação de grande, a gente tem um contexto de confiança dentro da estratégia. Se a gente trabalha com o estilo de Maquiavel Spanzer, tem um contexto de luta, de desconfiança. E nós podemos ter uma estratégia até piorada, que é a de violência e animosidade. A gente achou na cidade que a gente falou, esse contexto de violência e animosidade. Nós podemos ter uma estratégia também de cooperação que vá para persuasão, sedução, transparência. No de oposição, você vai medir força, você vai protestar, você vai contradizer e você vai ocultar fatos. Quando está no confronto violento, vai fazer medição violenta de força, ameaça, intimidação e eliminação do outro. Se você tem um objetivo dentro da cooperação, você vai ter um acordo. Na oposição, você não tem acordo, você tem uma imposição da maioria. E no confronto violento, é a imposição da força. E os meios? Na cooperação sou eu e o outro. Na oposição é um amigo ou adversário. E no confronto é um amigo ou inimigo. Os atores sou eu e o outro. Na oposição é um amigo e adversário, um amigo e inimigo no confronto violento. A metáfora da cooperação é o baile. Nós estamos no baile, é persuasão, é sedução, é transparência, é acordo, sou eu e o outro, é confiança. Na oposição nós temos o jogo do xadrez. Você não é meu amigo. Você não é o outro, é o adversário a vencer. Eu tenho que impor. E pior é o confronto violento, que não é nem o xadrez, né, gente? Já é o boxe mesmo, é a violência mesmo. A imposição pela força. Achei esse quadro bem claro, assim, pra gente entender como são os estilos e estratégias, né, dentro das organizações de saúde, de todas as organizações, né, que requerem planejamento, ok? Existem também os meios estratégicos. Nós temos os meios, como a gente já falou, de imposição, que é o uso da autoridade e hierarquia, quando a gente não acompanha as outras estratégias, a persuasão, a capacidade de sedução do líder, a negociação, que considera interesses conflitantes, a mediação, quando a negociação é inviável, mas não à disposição para o conflito de soluções. A coação, consiste em ameaçar o outro a pagar um preço se não adotar a conduta imposta. Implica também em avaliar os riscos de uma recusa. O confronto é uma ausência de acordo, é a medição de forças. E a dissuasão é a ameaça da aplicação de força, implica em expor, exibir sua própria força e demonstrar capacidade e vontade para usá-la. Vamos para o outro momento, né, que é o momento tático operacional. É identificando a identificação do ator, que até onde já andamos, né? É importante. Nós identificamos o ator que planeja. Nós fizemos a descrição dos problemas precisos a enfrentar. Os objetivos têm que ser bem definidos, que são as árvores de resultados. A identificação dos interessados, dos demais atores. O nome do plano pode ser um aspecto comunicacional. Plano de ação estratégica para a renovação da universidade. Isso é uma coisa bem bacana. Principais ações a realizar, trajetória e encadeamento, a definição de responsáveis, rede de ajuda, parceiro, matriz operacional, a previsão de recursos necessários, produtos e resultados esperados, definição de estratégias para cada operação, cada ator e cenário. Confiabilidade do plano, é o que nós vamos ver. O que é uma organização de alta responsabilidade? Indicadores de monitoramento e avaliação do plano. Previsão de procedimentos para acompanhamento das ações, cobrança e prestação de contas. Previsão de procedimentos para revisão durante a execução do que foi planejado. Nem sempre o melhor resultado foi o resultado planejado. O menino entrou aqui no vaso, rodou aí, rodou e disse: mamãe, acabei o banho, que rápido, né? Então ele tomou o banho, né? Foi o resultado. Mas nem sempre o melhor resultado foi o que foi planejado, ok? O plano só se completa com a ação. A execução de uma estratégia demanda uma organização estável. Estabelece uma direcionalidade e coordenação espaciais. Eu tenho que direcionar pessoas. As pessoas vão ficar batendo cabeça, cada um fazendo a mesma coisa.
cria capacidades institucionais, grau de perícia organizacional e ocorre o que a gente chama de triângulo de ferro. É um recurso gráfico para analisar o sistema de gestão, seus fluxos e sua sinergia nessa ação sistêmica, né? Aqui esse triângulo de ferro das organizações. Nós precisamos ter uma agenda e processamento técnico-político, a prestação de contas, são 3 vértices, né? Agenda e processamento técnico-político, prestação de contas, que no nosso livro a gente chama de agenda do dirigente, petição de prestação de contas e gerência por operações. Tá? É a mesma coisa. Que é o triângulo de ferro que a gente chama. Então, são as regras de responsabilidade também não condicional, os 3 componentes-chave no plano das acumulações sistematizado por Massa, por ele denominado triângulo de ferro. Ok? Então, interpretando o triângulo de ferro, quando não há avaliação por desempenho, há uma coerência medíocre, nivelando a organização para baixa responsabilidade. Então, tem que fazer a avaliação. Uma agenda de urgências e não importâncias. E uma gerência rotineira são efeitos do mau funcionamento da avaliação de desempenho. Então, não pode ter uma agenda de urgências, de importância. Processos inovativos se tornam rituais e supérfluos ou necessários e operacionais de acordo com o funcionamento do triângulo. Não há demanda por planejamento, criatividade e reformas organizativas, senão há demanda na avaliação do desempenho, pela avaliação por desempenho. Então, o que são esses centros de grande estratégia? A função é explorar o futuro, construir cenários a longo prazo, processos de macroproblema. Isso tudo faz parte desse momento, tá, gente? Para além do triângulo do sistema de direção estratégica. Tá? Então, o sistema que detecta as grandes encruzilhadas que podem representar marcos na história e explora a possibilidade de oferecer opções críticas de longo alcance. Na grande estratégia, os adversários somos nós mesmos, nossos defeitos, nossas incapacidades organizacionais, nossa falta de personalidade, de imaginação e de visão de futuro. Nossa cultura agringalhada e a gente é muito ligado aos gringos, né, que ele está falando. E nossa paixão superficial pelas modas. Aqui são as referências, tá, gente, do planejamento estratégico. Tá aqui. E obrigada, e vamos para o nosso desafio.